Ei, vamos dançar, Solange. Aumenta o som, aumenta o som. Vem, Solange. Vamos dançar. Ai, que romântico, gente, essa música. Olha. Pedro Mariano. Lembra do bailinho? Ô, Glaucão, estamos dançando, Glaucão. Lembra do bailinho? Eu A gente lembro. nesse passado aqui, ó. Eu que esse meu ganhava lado é melhor. vassoura, eu ganhava vassoura. Ah, eu adorava ficar com a vassoura, gente, porque eu não sabia dançar porcaria nenhuma. Então eu ficava com a vassoura, aproveitava dar uma barridinha, você entende? Distrair a cabeça. Tá chegando o dia dos namorados. É verdade, a gente tá já solteiro. no clima, é verdade. Pode ligar, 997. Não liga não, para, pelo amor de Deus. Estamos ótimos, assim, graças a Deus. Que segunda-feira gostosa, porque a gente tá pertinho do pessoal de casa, né, Luquinha? Dia de matar a saudade que deixa aqui no nosso coração. Bora lá começar? Tá chovendo, mas tá gostosinho pra gente bater um papo. Aliás, tem tudo a ver com o papo de hoje, esse friozinho e essa chuvinha. Bora lá? Refletir um pouquinho com você aí de casa? Não se lamente pelo passado, não fique se queixando das perdas ou daquelas traições que você sofreu. Porque quando você menos esperar, Deus coloca alguém especial no seu caminho e Ele sempre dá um jeito de ajeitar tudinho no seu devido lugar. Apenas não se lamente. É a única coisa que Deus pede para você. Esse é o nosso toque de segunda-feira. Luquinha, aqui que nós preparamos para o pessoal no Falando Nisso de hoje. Saul Loures deve depor antes de ser transferido e polícia britânica prende 12 suspeitos de matar 7 em ataque em Londres. Você que está em casa, anote os contatos. A sua participação ao vivo é muito bem-vinda. Mandar um beijo especial então para você que já tá dando oi, que nem a nossa amiga Acta de Cruzeiro, ela tá conversando aqui. Você pode fazer isso também e participar do Face, do nosso sorteio. Aliás, essa semana no nosso Face a gente tem um kit da Cooper com várias delícias pro seu café da manhã e também lanche da tarde, tá? Então você vai curtir e compartilhar e já concorre. No Instagram continua a cesta da Polipet, são vários produtos pro seu melhor amigo bicho e fácil demais para você participar. Acessa lá, @FalandoNissoBand e você segue passo a passo e já concorre também, tá? Bora conversar muito? Aliás, hoje é dia de dicas de saúde, junto com a Santa Casa de São José dos Campos. O inverno não chegou ainda não, daqui a pouquinho ele tá aí visitando a gente, mas o frizinho já tá batendo na porta, né, Luquinha? Pois é, só como a gente pode se prevenir de doenças que são mais comuns aí nesse pré-inverno, né? Agora no outono, que muda tanto a temperatura. É, fica aquele vai e vem, tá calor, tá frio. Gripe, você sabe a diferença de gripe e resfriado? Não, pra mim é tudo a mesma coisa. Tudo espinha. Não é? Tudo fritinho. Pneumonia, asma, tem gente que sofre muito de sinusite, rinite, todas as ites aí. Como a gente se previne? Será que a gente tem que abusar um pouquinho dos agasalhos nessa época ou não? Quem está aqui para tirar as nossas dúvidas é ela, médica da Santa Casa de São José dos Campos, a doutora Yara Stanzani. Yara, querida, chega aqui. Coisa boa. Ela falou que já estava atendendo um monte hoje. É, né, doutora? Obrigada. Vocês estão tendo um trabalho, né, Obrigada, com essa mudança de tempo, viu? Que bom ter ela Fique aqui. à vontade. Obrigada. Por favor. E a Yara fez um alerta, Luquinha, que a gente vai dar durante o programa. A gente estava conversando com ela lá fora sobre a mudança de medicação. Às vezes o médico prescreve alguma coisa para você, para o seu filho, enfim. Aí você chega na farmácia e a pessoa fala assim, não, eu não tenho esse, mas eu tenho um semelhante, com o mesmo princípio ativo. Eu queria começar o programa fazendo esse alerta, Yara. Qual pode ser o perigo dessa mudança? O perigo dessa mudança, Solange, é a medicação não ter o mesmo princípio ativo. Portanto, ela não vai ter o efeito esperado que o médico prescreveu naquela receita. E muitas vezes até a porcentagem mesmo da quantidade de medicamento que deve isso ou aquilo não é a mesma. A concentração não é a mesma. Até fazer um comentário, umas 3 semanas atrás eu fui à Santa Casa, né? Porque eu tava bem malzinho, né, só. Aí descobri lá que eu estava com a garganta infeccionada, estava também com o ouvido e estava com a sinusite bem atacada. E eu acreditava que era gripe, que era resfriado e estava me automedicando. Aí o médico falou assim, vocês não podem fazer isso, porque pode mascarar algo pior. Realmente é isso, doutor? É isso mesmo, Lucas. Na minha conversa com a Solange, antes de entrar no programa, eu estava contando a história de uma paciente que ela foi com a prescrição até a farmácia e chegando lá, ele mudou a prescrição. Quem mudou? O atendente da farmácia, muitas vezes, né? Isso foi uma situação. E a segunda situação é a mãe que nem chegou a ir até o consultório médico,
por qualquer motivo, ela acha mais fácil, tem uma farmácia muito próxima de casa, ela vai até o balcão e ela pergunta para o atendente, eu tô com dor de garganta, o que eu tomo? Ele não é formado para isso, né? Você sofre de sinusite, rinite, tá com dúvida aí sobre asma, quais os sintomas? Tá cheio de pergunta aqui sobre isso, viu, Luquinha? Sobre asma, se piora. Por que algumas doenças, elas pioram no inverno? Será que os vírus adoram o friozinho que nem eu, Luquinha? E como que a gente pode prevenir, então? Fazer a nossa parte para não ter problema, né? Então a gente volta daqui a pouco com mais dicas de saúde da Santa Casa de São José dos Campos, mas agora a gente fica muito bem informado com as notícias da redação. A Polícia Federal afirmou que o ex-assessor do presidente Michel Temer e também ex-deputado Rodrigo Rocha Loures deve depor na sede da Superintendência da Corporação no Distrito Federal, em Brasília, antes de ser transferido para a penitenciária da Papuda. A gente vai aos detalhes direto da redação do Falando Nisso com a repórter Daniela Lopes. Dani, a previsão é que ele fosse transferido hoje, mas acabou de sair uma notícia, acabou mesmo, dizendo que a defesa de Rocha Loures pediu e a Polícia Federal transferiu essa ida dele ao presídio para quarta-feira agora, depois de amanhã. Dani. Isso mesmo, viu, Solange? Boa tarde a você, a Lucas e também a todos que acompanham aqui o Falando Nisso. Rodrigo Rocha Loures foi preso no sábado, por ordem do ministro Edson Fachin, que é relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. O ex-assessor de Michel Temer é suspeito de cometer os crimes, de organização criminosa, corrupção passiva e obstrução de justiça. Em março, ele foi flagrado pela Polícia Federal, recebendo uma mala com R$500 mil. O ex-deputado e ex-assessor especial de Michel Temer, Rodrigo Rocha Loures, conhecido como o Homem da Mala, deve ir para o complexo penitenciário da Papuda nesta segunda-feira. Desde o início da manhã do último sábado, ele está em uma cela na Superintendência da Polícia Federal na área central de Brasília. O pedido de prisão de Rocha Loures foi assinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, na noite de sexta-feira e cumprido na manhã de sábado. O advogado de defesa, César Bittencourt, afirmou que irá recorrer da decisão. Depois das denúncias, Temer tem tido uma rotina de idas e vindas a São Paulo. Na última sexta-feira, ele estava na cidade em reunião com o governador Geraldo Alckmin para negociar a permanência do PSDB na base e no mesmo dia retornou para a capital. No sábado, no início da manhã, ele continuava em Brasília, mas após a prisão de Loures, Temer voltou a São Paulo por volta das 10 horas da manhã. A defesa do ex-parlamentar descarta a possibilidade de que sejam feitas delações que envolvam o nome do presidente Michel Temer. Em março, Rocha Loures foi flagrado pela Polícia Federal recebendo em São Paulo uma mala com R$500 mil que seria um dinheiro de propina, segundo as delações de executivos da JBS no âmbito da Operação Lava Jato. A prisão ocorreu porque na última semana ele perdeu a cadeira de deputado e, consequentemente, o foro privilegiado. Ele era suplente de Osmar Serralho, que foi demitido do Ministério da Justiça e recusou o Ministério da Transparência, reassumindo o cargo de deputado. Pois é, tá todo mundo esperando aí para ver se Loures vai fazer a delação premiada ou não, já por ser muito próximo ao presidente Michel Temer. O Brasil de olho aí nessa prisão. Ô Dani, e o Ministério Público Federal pediu a condenação do ex-presidente Lula pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, com pagamento de nada mais, nada menos de 87,6 milhões de reais e estabelecimento do regime fechado também. Isso seria a pena como forma inicial do cumprimento dessa pena aí, Dani. Isso mesmo, viu, Solange? Para os procuradores que voltam a apontar Lula como comandante do esquema de corrupção na Petrobras, esse é um dos maiores casos de corrupção já revelados no país e exige que se afaste a timidez judiciária na aplicação das penas. As alegações finais apresentadas pelo Ministério Público Federal são a última fase do processo penal antes da sentença. Nela, as partes procuram reforçar os seus argumentos e provas. Hoje, o juiz Sérgio Moro ouve 4 testemunhas de acusação no segundo processo que tem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como réu em Curitiba. Nesta ação, Lula é acusado pelo Ministério Público Federal de receber como propina da Odebrecht um terreno onde seria construída a nova sede do Instituto Lula e um imóvel vizinho ao apartamento do petista em São Bernardo do Campo. De acordo com a força-tarefa da Operação Lava Jato, esses imóveis foram comprados pela Odebrecht em troca de contratos adquiridos pela empresa na Petrobras. Outras 7
7 pessoas também são réis. A primeira-dama, Marisa Letícia, chegou a ser acusada, contudo, o Moro decretou a impossibilidade de puni-la, pois Marisa morreu em fevereiro deste ano. Eu estava vendo o depoimento do Lula ao Moro e o Moro pergunta para o Lula: você conversou com a sua esposa sobre esse apartamento, um triplex? Falou: não, a gente não comentou nada. Imagina, você é casado e não comenta sobre um triplex com a sua esposa. Bom, e amanhã, só complementando todas essas informações, Luquinha, amanhã vai ser retomado o julgamento da chapa Dilma Temer aí pelo Senado, e o Senado deve ter todas as decisões, outras decisões mais reduzidas por conta desse julgamento. Bom, e a chuva caiu forte aqui pelo Vale, já a gente comenta sobre o tempo para hoje à tarde, mas deixou estradas realmente aí molhadas, né? E, aliás, alguns pontos com chuva. Dani, boa tarde. Alguma complicação para o motorista que trafega pela Tamoios? Boa tarde, Lucas. Olha, complicação em relação a trânsito, congestionamento, acidente, não tem não. Mas como você disse, o tempo está fechado. Já na região de Planalto da rodovia, no trecho de São José dos Campos, Paraibuna, muita chuva. Agora mais cedo choveu muito ali na região. Então, sim, tem pista molhada e o motorista deve redobrar a atenção. E nos trechos de Serra, Lucas, e também já chegando a Caraguatatuba, é possível haver neblina. Então, o motorista tem que dirigir mesmo com a atenção redobrada. Na rodovia Presidente Dutra, houve chuva também em alguns trechos aqui do Vale do Paraíba, então pista molhada. Também o motorista tem aí que redobrar a atenção, mas também não houve nenhuma ocorrência grave ou acidente na rodovia Presidente Dutra. Lucas. Obrigado, Dani. Já a gente volta a conversar com você, né? Quem está em casa espera um pouquinho aí para ver a Dani novamente, mas Balsa também tranquilo, apesar da chuva, a gente vê pista molhada aí em São Sebastião e Ilhabela, mas apenas 30 minutos de espera. Bom, o dia começou com nuvem, com chuva forte, e como é que fica então o tempo para hoje? A gente confere agora na previsão. A máxima hoje para Campos do Jordão é de 22 graus, previsão de chuva agora para tarde. O mesmo também em Taubaté, na verdade o tempo está mais estável, máxima de 28, Piquete, máxima de 28, e previsão de chuva em Jacareí, aqui em São José, máxima também de 28 graus. Caraguatatuba e Ilhabela, o tempo realmente já teve chuva e pode vir, máximas de 31 e 32 graus. Aqui em São José, a previsão de chuva também, a máxima já de 28 graus. Amanhã a temperatura cai um pouco, o tempo fechado, o dia realmente instável, máxima de 25, mas a semana não continua diferente. Sexta-feira volta a esfriar, que nem vai ser mais ainda que esse final de semana, máxima de 21 graus. E 12 são presos por suspeita de ajudarem em ataque terrorista. A gente comenta com vocês no próximo bloco, junto também com as dicas do Dr. Sorriso, ajudando muito bem a gente cuidar da saúde da nossa boca e da sua prótese. Você que já instalou a prótese sobre implante e tem aquela dúvida, será que ela precisa de manutenção? De quanto em quanto tempo eu tenho que ir ao cirurgião dentista para verificar como está essa prótese? Vou explicar para você como funciona após a instalação da prótese sobre implante daqui a pouquinho no Falando Nisso. Se alguém